Trapos! Olá a todos, deste lado Mónica Moreira, bem-vindos ao último episódio da segunda série do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com o músico Alex Dalva Teixeira, não percam daqui a pouco. Parabéns à Joana Souza, vencedora do desafio do Boca de Trapos para adivinhar o nome do último convidado desta temporada. Vai um chocolate a caminho da Margem Sul. Obrigada! Para já, e como habitual, algumas sugestões de eventos culturais e outras informações que vos podem interessar. O tradicional Natal da Cucamonga está de volta ao Music Box em Lisboa. No Cais do Sodré, a noite de 25 de dezembro é para dançar. Entre as 11 da noite e as 6 da manhã podem contar com um concerto de Bispo e as escolhas musicais dos Cucamonga DJs. Os bilhetes custam 12€. Já no dia 26 de dezembro podem ver e ouvir Rodrigo Leão Cinema Project, A Estranha Beleza da Vida, na Casa da Música no Porto. Os bilhetes custam entre 30 e 40€. Mais informação no site da promotora Uguru em uguru.net. Para terminar, estão abertas as candidaturas ao Prémio Miguel Rovisco. O prémio foi criado como incentivo à escrita de textos originais em língua portuguesa na área do teatro e vai na 4ª edição. Atribui um prémio no valor de 2.500€, que pressupõe a cedência dos direitos para a edição de um livro, gravação e emissão na RTP, assim como para a apresentação de um espetáculo no Teatro da Trindade. Os trabalhos apresentados podem ser de qualquer género teatral e de tema livre, mas terão de ser inéditos. Podem também ser textos individuais ou em coautoria. O prazo de entrega dos textos decorre até 31 de janeiro. O regulamento pode ser consultado em teatrotrindade.inatel.pt. A conversa com Alex Dalva Teixeira, já a seguir. Olá Alex, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que tens estado nestes últimos tempos, no meio de tudo o que está a acontecer no mundo? Poderia estar melhor. Uhum. No que diz respeito à música, as coisas não estão a correr com o mesmo ritmo que tínhamos antes, Exato. mas ainda continuamos a produzir e, na verdade, sinto-me privilegiado por poder continuar a fazer coisas na música, que é aquilo que eu mais gosto de fazer. Mas, entretanto, também devido ao facto de não haver tantos espetáculos ou coisas a acontecer, isso levou-me também a encontrar desafios novos e coisas novas que me têm dado prazer de fazer. Então, ainda bem, não é? Termos tempo para fazer mais coisas. Sim. E falaste na música, vamos começar já por aí. Este ano foi um bocadinho confuso, não é? Houve algumas coisas que andaram um bocadinho, mas depois houve outras que retrocederam. Parece quase aquela sensação de dar um passo para a frente e dois para trás, não é? E nos espetáculos aconteceu um bocadinho isso. Portanto, os Dalva começaram a trabalhar num disco novo ano passado, não é? O Exato. Somos, e estamos todos à espera de ouvir esse novo trabalho, mas em que estágio ou em que fase é que está esse trabalho neste momento? Nem eu sei dizer. Acho que é o primeiro disco que estamos a fazer que efetivamente temos canções a mais. Sim. Uh, mas acima de tudo, a ideia deste disco é ter várias colaborações. E já nós, entretanto, editámos uma dessas colaborações, a Honesty Bar com a Cláudia Pascoal. Sim. E na verdade a nossa lógica é muito não só tentar fazer com que os artistas entrem no nosso universo, mas também tentarmos aproximar do universo sónico desses artistas. E está a ser um pouco desafiante. E há Sim. um lado em que também é interessante, que é estamos a trabalhar com pessoas que editam com editoras diferentes, etc. E isso às vezes lidar com a parte mais corporate da música não é assim tão simples quanto parece. Sim, exato. Para quem não está por dentro, não é? É sempre mais complicado. Uhum. E diz-me uma coisa: este álbum começou a ser feito já em 2020, portanto apanhámos Uhum. aqui o início da pandemia, e eu sei que uma boa parte deste trabalho foi feita à distância, não é? Como é que foi Sim, para ti e sim. para o Ben fazer o trabalho dessa forma? Eu acho que também 2020 foi um ano em que nós todos estávamos com um entusiasmo muito grande de Uhum. tentar manter a normalidade no início de um novo paradigma. E aí todos nós tentámos fazer coisas à distância e foi duríssimo, mas também por outro lado aprendemos lições a partir daí. Sim. E há coisas que para mim em particular enquanto vocalista e o fato de eu ter que ser mais autónomo a produzir as minhas vozes e a fazer as escolhas durante a gravação, isso foi complicado.
Mas também, lá está, é vivendo e aprendendo. Há canções que nós já pusemos cá fora que eu tive que gravar pelo menos no mínimo 3 versões, Sim. da mesma canção, E este até tanto. até acertar até Sim. acertar exatamente. Uhum. Porque neste caso vocês já lançaram 2 singles deste novo trabalho, Uhum. e lá está, parece que é tudo muito mais fácil porque temos tanta forma de comunicar à nossa disposição, não é? E Sim. nunca tivemos tantas formas de comunicar, mas no fundo o não estar fisicamente com outra pessoa com quem se cria é uma grande barreira. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, então, no que diz respeito a estar numa banda, Uhum. e eu noto até mesmo, pelo que se passa, na música, especialmente em Portugal, ah, esta questão não a tecnologia já estava a alterar um bocadinho, a existência de bandas e Sim. como é que se está numa banda hoje em dia. Então com a crise pandémica, aí essa situação agravou ainda mais e, por outro lado, nós queremos continuar a ser uma banda e a fazer coisas em conjunto. O que Uhum. fazemos é sempre uma colaboração. Sim, e neste caso uma colaboração muito próxima, né? Vocês são 2, trabalham depois com outras pessoas, mas o centro, o coração dos Dalva são vocês os dois, tu e o Ben. Portanto, acabou por afetar um bocadinho também isso, não é? Sim, sim. E agora, mais recentemente, também passámos a ser três. O Uhum. Gonçalo, que ele toca comigo desde sempre, mesmo antes dos Dalva existirem, enquanto estava a Sim. fazer música em nome próprio, ele já me acompanhava e fez todo o sentido torná-lo parte deste núcleo duro de Dalva. Uhum. Então agora são um trio. Exatamente. Ok. O vosso último trabalho já é de 2018. Quando vocês põem cá fora estes 2 singles, qual é que foi a reação dos vossos fãs, de quem vos acompanha desde o início? Hum, eu acho que as reações são sempre positivas e Sim. nós temos muita sorte de ter um público que nos é fiel e Uhum. que acredita naquilo que nós fazemos. Óbvio que não tomamos isso por garantido, e para mim é sempre uma enorme sensação de gratidão de poder, ao longo destes últimos 10 anos, poder estar a lançar música e ainda ter a atenção das pessoas. Especialmente hoje em dia há tanta coisa a acontecer e, em particular, na música nacional, há tanta coisa boa Exato. e a música portuguesa está com uma diversidade e com uma qualidade que nunca teve antes, que Uhum. até mesmo se tu fores equiparar a projetos internacionais estão à altura, já temos artistas em plataformas como o Colors, por exemplo. Sim. Um, o fato de eu poder continuar a fazer isto e as pessoas ainda prestarem atenção e quererem ouvir, para mim, eu encaro apenas com gratidão e Uhum. fico feliz por isso estar a acontecer. Exato. Desde que vocês lançaram o Bate que Bate em 2014 e depois então Maus Êxitos em 2018, que preparam agora o lançamento do Somos, como é que tu vês este crescimento dos Dalva desde essa altura até agora? Hum, hum. Não Podes sei. pensar. Eu acho que para uma banda numa plataforma mais indie e que Uhum. faz música de forma independente e que até agora tem editado também em moldes muito independentes e Sim. que temos modus operandi muito do it yourself que aprendemos no nosso passado no punk e no hardcore. Uhum. Ah, lá está, tudo tem corrido lindamente. Obviamente tivemos alguns altos e baixos, não só no que diz respeito à carreira, mas também à vida pessoal e até mesmo Claro, tensões entre nós, faz parte, não é? enquanto. Sim. Exatamente, mas acho que no final do dia também, sempre com as histórias de bandas, há momentos assim Uhum. e há quem diga que trata-se apenas de best friendship Sim. e Esperamos que não cheguem ao Some Kind of Monster dos Metallica em que tenham que fazer uma terapia, não é? Mas sim, eu mas percebo o que é que estás a terapia dizer, sim. ajuda, sim, Sim. terapia ajuda. Ok, mas não daquela forma, espero eu, Sim, pelo não, menos. não, também não, também espero que não. Ok, olha, tu e o Ben têm, e eu ainda não mandei um beijinho ao Ben, beijinhos Ben. Tu e o Ben têm 10 anos de diferença. Alguma vez sentiste essa diferença a nível de criatividade ou geracionalmente falando? Eu acho que ambos sentimos desde o início Uhum, e na verdade acho que há mais prós do que contras, ok. nessa mesma diferença. Completam-se Porque nesse sentido? sem dúvida, porque, eu
da minha parte, eu consigo aprender muito com a experiência que o Ben tem Uhum. e com o conhecimento todo que ele foi adquirindo, e eu tenho a certeza que ele também foi beber muito do entusiasmo que é muito próprio de alguma juventude. E quando nós começámos a criar, devido ao facto de eu ser muito mais novo do que sou agora, Sim. havia ainda muito mais entusiasmo e às vezes até mesmo alguma inocência e ingenuidade podem ser coisas boas para se trazer para cima da mesa, porque há coisas que são apenas possibilidades e se calhar olhamos para o futuro de uma forma mais otimista Uhum. e tudo são possibilidades e há menos limitações do que possibilidades. Exato. Vocês já há muitos anos trabalharam juntos através do coletivo Flor Caveira. Já conhecias o Ben antes ou foi essa colaboração que depois permitiu o início do vosso projeto? Eu já conheci o Ben antes, eu Uhum. já sim. Eu na verdade o Ben na altura até já fazia parte de algumas bandas, de alguns projetos da Flor Caveira, Uhum. mas eu nem sequer sabia que ele fazia parte dessas bandas. Sim. Eu era o fã número um de uma banda de punk rock emo que ele tinha na altura e que Isso é não giro. Sim. pertencia à Flor Caveira. Uhum. E pronto, e foi assim que nós nos conhecemos, que eu era uma espécie de groupie, eu Sim. era mesmo aquele fã número um que ia a todos os concertos e Sim. comprava todo o merchandising, Uhum. e acho que o chateei tanto, que eventualmente consegui convencê-lo a fazer música comigo. E ainda bem, não é? Neste caso, senão nunca tinha havido Dalva. Exato, exato. Sim. Falavas aqui de projetos e de bandas, no antigamente quase. Tu tiveste várias bandas de garagem, não é? Muito na onda do punk, do metal e do hardcore. Tens saudades desse tempo? Imensas, imensas. Recentemente, em 2000, eu acho que foi para aí em 2015, eu Uhum. comecei a ir para a garagem com o Ricardo Martins, que toca com os Pop Del Arte, Sim. mas na verdade eu conheço do contexto do hardcore, quando ele tocava com os Adorno, Uhum. e só em 2018 é que nós começámos a dar concertos assim, juntos de uma forma mais séria. Fizemos um duo que se chama Alguma Cena. Sim. Entretanto, em 2019 gravámos um disco, mas como veio a pandemia, decidimos não editar enquanto Uhum. não for possível Ok. apresentá-lo devidamente ao vivo, porque a música que estamos a fazer depende muito das atuações ao vivo. Da interação com os fãs, não é? Exatamente. Uhum. Uhum. Então estás a matar saudades desses tempos com este novo projeto, ou alguma Sem cena? dúvida, sim. Sem Ok, mas dúvida. isso foi uma coisa que te ficou, não é? Porque eu sei que tu continuas fã de sons mais pesados. Uhum. Posso, por exemplo, se dizer que sei que és fã de Death Heaven ou de Sim. Touché Amoré, coisas desse género, portanto tu gostas de estar mesmo lá no meio, não é? Sim, sim. Uhum. Ah, sim, agora vou estando menos, porque Sim. a idade já não me permite passar tanto tempo no mosh Diz pit. isso como se tivesses 60 anos, não é? Eu acho que aos 30 o teu corpo já vai dando sinais de que já não tens a mesma endurance que tinhas com os Hum, 20 ou com 19. Acho que se pode dizer isso dos 40, mas quando lá Ok, chegares depois falamos, está bem? ok, Dos tá 30 bom. acho que ainda podes aproveitar bastante. Ok. Sim, Ah, mas acho engraçado porque eu conheço já há alguns anos, eu acho que ainda não tinhas sequer 18 anos quando nós nos conhecemos pois não. e sempre te conheci como uma pessoa que gosta muito de música, gosta muito de viver essa proximidade com as bandas de quem gosta, não é? Sim, E que gosta de lá estar, de estar na primeira fila e como tu disseste há bocado, de ir a todos os concertos e de comprar merchandise e tudo mais, portanto, tu és um músico que gosta de fazer música, mas que também gosta de viver a música. E eu exatamente. acho que às É. vezes não se apanham músicos que tenham tanto essa relação com a música. E não sei, eu ainda continuo a gostar de música com o mesmo Uhum. entusiasmo e sei lá, eu posso. E tanto pode ser com uma banda mítica, como Sim. os Metallica, por Aham. exemplo, como também pode haver agora uma miúda de 15 anos a lançar uma coisa no SoundCloud e se for assim a música que eu vou ouvir em repeat durante os próximos meses, Sim. eu vou ser tão fanboy dela como sou, sei lá, de um artista já consagrado. Tenho mesmo esse entusiasmo.
Ainda bem, não é? É bom saber que passado este tempo todo continua da mesma forma. Sim. Ok, olha, Alex, tu nasceste em Luanda, Uhum. vieste para Portugal muito pequenino, és luso-brasileiro, posso dizer assim? Exatamente, sim, sim. Ok. E já ouvi quem te chamasse de embaixador da Margem Sul. E a Margem Sul é um sítio de onde vêm muitos projetos musicais em Portugal. Aham. Isso teve alguma influência no teu processo, no teu caminho até agora, musicalmente falando? Eu acho que de alguma forma sim, em particular na margem sul, tanto eu cresci na Moita, que é uma vila muito pequena, mas está muito Sim, próxima do Barreiro. E nessa zona, se nós pensarmos nos anos 90, é uma época muito marcada pelas tribos urbanas, em que sim. tinhas os metaleiros, o pessoal do reggae, etc. Uhum, Eu, quando comecei a fazer música, comecei com um género musical que na zona onde eu cresci não havia muita gente a fazer, que eu fazia indie rock. sim. E, no entanto, eu sinto que as tribos eram mais permeáveis entre si, era muito normal veres um metaleiro numa festa de techno, Uhum. ou um punk num concerto de reggae, ou um rapper a ver um concerto de metal. E achas que isso já Ah, não acontece tanto hoje? Hoje em dia, felizmente, acho que já não existem tantas divisões. Uhum, Acho que as novas gerações gostam de música e ouvem música porque gostam. Até achei interessante há pouco, não foi há pouco tempo, mas foi há que para aí uns 4 anos, dos rappers da Think Music sim. postou um tweet a dizer que Converge era drena. E se calhar sei lá, há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás não era muito habitual pessoas que fazem rap apreciarem hardcore ou metal. Uhum. Ou se calhar não E, falavam tanto disso, não é? Tinham mais vergonha exato. de partilhar esses gostos. Sim, sim. Até porque, mesmo agora há pouco tempo, nós da Alva colaborámos com o Miguel Ângelo e essa Uhum. é uma das coisas que ele refere muito. Que quando ele começou a fazer música, até eles tinham que pensar mais nas escolhas estilísticas, até dos instrumentos que usavam, porque as pessoas podiam deixar de ouvir uma banda por ser mais ou menos elétrica. E, Sim, exato. E hoje ok. em dia acho que há, toda a gente tem uma mente mais aberta, mas também há um outro problema que é para esta geração a música acaba por ser conteúdo e está a Uhum. competir com gaming e com cinema e TikToks e afins. Exato, e é tudo muito imediato, não é? Sim, Acaba às vezes por reparar que as pessoas, mesmo aquelas que gostam um bocadinho mais de música do que o normal, não se dão tanto ao trabalho de ir conhecer coisas mais lá para trás, não é? Fixam-se muito naquilo que é o agora. eu acho que também depende das pessoas. Acho que Uhum. aqueles miúdos que são os mais alternos vão sempre parar aos Joy Division e aos The Cure. Sim. E, e eu acho isso mega interessante quando Uhum. há malta muito nova a ouvir coisas boas que já fizeram, que já foram feitas no passado. Uhum. E tu neste momento andas a ouvir o quê? O que é que está a tocar mais aí no teu, não sei o que é que usas para ouvir, mas o que é que está a tocar mais Sim, na eu, tua eu, casa, eu uso pronto. várias coisas e uso plataformas de streaming diferentes Sim, para géneros musicais diferentes. Mas neste momento, não sei, eu tive uma fase muito de metal sim. em que andei a ouvir Knocked Loose e Arms Way e coisas assim. Uhum. Estou a adorar Língua Ignota, adoro, e Ok. espero vê-la no Amplifest. É assim, vamos esperar que para o ano já esteja Sim. tudo normalizado, não é? Sim, não Sim. sei, Daughters, mas depois, sei lá, descobri há pouco tempo uma miúda de Nova York, muito novinha, que se chama Kilo Kish Uhum. e faz uma pop eletrónica super interessante também. A Sigrid, que é uma cantora dinamarquesa, também de música pop. Sim. Não sei, ando a ouvir imensa coisa ao Uhum. mesmo tempo. E sentes que descobres muitos artistas nestas plataformas de streaming? Sim, felizmente, como eu tenho um gosto muito eclético, os algoritmos funcionam bem a meu favor. Uhum. Ok. E as sugestões são sempre boas. Sim. E pronto, faço também por estar atento àquilo que os meus amigos estão a ouvir Uhum. e trocamos ideias sobre música nova, que eu acho que é uma coisa que antes fazia-se mais e com mais Sim. frequência. Tenho saudades de quando as pessoas postavam no Facebook os videoclipes que gostavam. Sim, já não se faz quase Sim. disso, não é? É verdade, porque ouve-se falar de tanta coisa má das plataformas de streaming, como Spotify e afins, mas eu acho que uma das coisas boas desses serviços é o facto de nos dar a conhecer artistas que se calhar de outra forma não nos vinham parar aos ouvidos. E eu Sim. senti isso muito especialmente o ano passado.
Uhum. Sim, com sem mais tempo dúvida. para descobrir essas coisas também. Uhum. E eu acho que geralmente as pessoas que apontam para as coisas más são pessoas que não têm a mesma resiliência de artistas mais underground, que Uhum, perceberam que a internet poderia ser uma coisa boa, sim. que se calhar é muito. Eu tenho uma banda nova e se calhar prefiro que alguém faça download do meu EP, mesmo sem pagar, mas depois Uhum, pague o bilhete do concerto e compre o merchandising. exatamente. ah, Há que saber Pronto. usar também estas plataformas, não é? Uhum. Sim, exato. E há de perceber que pode haver coisas boas a tirar daí. Muito bem, continuando aqui na área da música, eu sei que tu és fã do Festival da Canção e da Uhum. Eurovisão também, e tiveste a oportunidade de participar já por duas ocasiões no Festival da Canção. Como é que foi essa experiência? Foi incrível, foi assim uma espécie de sonho tornado realidade. Só há uma coisa Sim, que eu me arrependo, arrependo-me mesmo à grande de acho que foi 2019 que nós sim. fomos com os Dalva foram eu Uhum, fui convidado para participar e decidi, participar em conjunto com o Ben enquanto Dalva, sim. mas arrependo-me de não termos, participado enquanto intérpretes Ah, e ok. termos Só participado como apenas autores. enquanto autores Uhum. ah, mas foi super divertido. Eu sempre que me for possível, eu vou estar no Festival da Canção. Ok. E achas que a oportunidade de serem os dois portanto, a participar diretamente como artistas já não existe? Não sei, eu acho que na verdade também há um lado que é, ainda há muita gente que tem que passar por lá, ainda há Uhum. muita em Portugal, se formos a falar, se esquecermos a questão Eurovisão e pensarmos apenas no Festival da Canção da RTP, Sim. neste momento tem um modelo que eu acho perfeito, que é uma espécie de mostra daquilo que é feito Uhum. no Portugal de agora. E ainda há muita coisa, há muitos artistas que o público em geral tem que ver. Há muita coisa que tem que ser Ok. vista. Não, eu sinto que há uma, apesar disso tudo e de serem boas notícias, né, estar a acontecer dessa forma, eu sinto que há uma falta de diversidade de géneros nessa amostra de que tu falavas. Achas que isso acontece porque pessoas de outros géneros musicais, se calhar um bocadinho diferentes, não são convidados ou porque eles próprios não se querem expor, não é? É esse desafio. Eu acho que poderá ser um misto das 2 coisas, mas Uhum. acho que também é um trabalho que requer algum tempo, e o Nuno Galopim ficou com esta pasta há relativamente pouco tempo. Este Sim. modelo é recente, até mesmo o trabalho dele enquanto curador, Uhum. é difícil, porque e eu, na minha opinião, ele tem trazido alguma diversidade. Tu tens tido tudo, desde eletrónica a fado, há mesmo muita coisa diferente. Ok. E na verdade, em cada edição tu só podes ter acho que é entre 16 a 20 propostas, então fica Uhum. mesmo difícil encontrar um equilíbrio e acabam sempre por ficar pessoas de fora. Exato. Hum, Vamos esperar pelos mas próximos a ver, não é? exatamente. Ok. E neste caso tu acabaste por participar como autor com o Ben, como falaste há pouco, no tema Uhum, Inércia da Ana Cláudia, que foi em 2019, mas depois na tua edição deste ano fizeste a letra do tema Mundo Melhor, que era a música do Virgul, com a interpretação da Ariana. São exato. duas experiências diferentes, não é? O nível Sim, sim. Uhum, de envolvimento e a nível também de produção, não é? E de processo de criação muito diferente. sim. Para já é uma honra enorme ter a oportunidade de trabalhar com o Virgul. Eu já era super fã dele, desde a altura dos The Weasel. Sim. E, entretanto, ele, quando começou a sua carreira a solo, convidou-nos para ajudar com as letras. Uhum. O Ben, na verdade, só não esteve mais presente porque estava atarefado com outras produções. Sim. Então eu passei mais tempo no estúdio com o Virgul. E não fui só eu e o Virgul, o Dino de Santiago também deu uma ajuda enorme Uhum. no arranjo vocal. O Totti Samed, que é um músico angolano incrível, Sei, sim. teve encargo da produção, em conjunto com o Uhum. Gerson Marta também. Houve um dia em que até o Weber Marques passou por lá para nos dar uma ajuda. Uhum. Então E, tivemos aqui uma grande equipa envolvida. exatamente, e foi uma honra enorme poder colaborar com estes artistas ah, e por um lado também continuar com a mensagem que o Dino está a passar, esta coisa toda do mundo novo, não é? Sim. Sim, e de algum modo fazer parte disso. Uhum. Isso é também giro. É verdade que costumas fazer um jantar de amigos para ver Eurovisão, em que fazem comentários e torcem para Portugal? Sim, 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 Isso é muito engraçado, sim. antes fazia.
este ano quer o Festival da Canção como a Eurovisão, pronto, teve que ser em casa Sim, exato. e pronto, E já não deu para fazer isso, não a é? comer pizza em frente à televisão. Exato. E já fazias isso na altura em que o Salvador ganhou a Eurovisão ou ainda não? Sim, sim, Uhum. E como é que foi nessa sim. noite? Foi muito inesperado, especialmente quando começamos a ver algumas personalidades que conhecemos dos Estados Unidos a twittar sobre o Salvador. Exato. Ah, Pronto, e eu confesso que no início achei uma canção lindíssima, mas não acreditava que uma canção com aquele nível de bom gosto chegasse à Eurovisão, e fiquei ainda Sim. mais incrédulo Uhum. quando ele ganhou. Acho que ficámos Ah, todos, não é? sim, Portugal parou naquele momento. exatamente, porque há este lado, nós também já estamos muito habituados a perder, não é? Já, tipo, só o fato de ganhar, tipo, já é super inesperado. E depois há o outro lado, que é, uma coisa é tu acreditares na qualidade que uma canção tem e na beleza da mesma, Uhum. outra é acreditar que, haverá um consenso para dar a vitória a essa mesma canção. E pronto, e a Luísa Sobral está mesmo de parabéns. Ela é uma Exato. autora incrível, e Amar pelos Dois é o perfeito exemplo disso. Uhum. E estávamos todos com medo que acontecesse o que acontece em tantos outros anos, que é o artista português acabar por ser mastigado pela máquina da Eurovisão, não é? Uhum, Porque depois tens tantos países que são autênticos profissionais a exato. participar e nós temos o nosso lugar, obviamente, mas lá está, pouca gente acreditou e acabou por acontecer. Sim, mas eu Uhum. também ainda acredito que existem outras layers, tipo, Uhum. a Eurovisão não deixa de ser uma competição e também não deixa de ser um evento com uma carga política muito presente. Ah, então, até mesmo países como a Inglaterra nunca são muito bem sucedidos, e os Sim. ingleses estão muito à frente no E que diz produzem respeito, muito música, não é? Sim. exatamente, no que diz respeito a Uhum. produzir e a trabalhar música. E o que é que tu achas que acontece nesse caso? É um bocado um fenómeno, não é? A ser estudado. Porque é que eles produzem tanta música, fazem parte dos países que produzem mais música no mundo e, no entanto, chegam lá e não conseguem ganhar. Qual é que será a explicação para isso? Sim, lá está, eu acho que aí também há questões políticas Uhum. envolvidas, então, na edição deste ano, com o Brexit e tudo, Sim, exato. foi notório, então. Uhum, ok. Vamos ficar a pensar o que é que poderá ter acontecido nos outros anos também, não é? Ok. Alex, eu sei que tu recentemente conseguiste realizar um desejo que já tinhas na tua bucket list, vamos dizer assim, Uhum, há muito tempo, que foi musicar um espetáculo para crianças. sim. Foi um tributo a José Barata Moura. Como é que surgiu este convite e como é que foi de fazer este espetáculo? Então, este concerto fez parte de um evento do Teatro São Luís, que Uhum. é o Filo Lisboa, que é coproduzido com outras 2 instituições, que não me recordo o nome, infelizmente, mas Sim. um dos curadores deste evento, que é Estás a o... falar do Goethe Instituto de Portugal e do IF Portugal, é isso? Exatamente, Ok, então pronto, exatamente. está dito, está dito. Obrigado. Nada. E, um dos curadores deste evento, o André Teodósio, que Uhum. pertence ao Teatro Praga, telefonou-me a perguntar se eu gostaria de fazer, um concerto que fosse um tributo ao José Barata Moura. E ele, na verdade, tinha em mente uma coisa muito simples, só de voz e guitarra, com aquelas canções que são clássicas e que todos nós conhecemos. Música E infantil, neste caso, sim. exatamente, mas eu quis aproveitar a carta branca que me foi dada, para dar uma roupagem diferente a estas canções. Lá está, já na altura em que nós todos ouvimos, já pareciam ser um bocadinho anacrónicas, não é? Soavam anos 60 talvez, Sim. e eu quis imaginar: "Ok, como é que eu, Alex Dalva Teixeira, faria estas canções agora?" E foi super divertido, Uhum. e estou muito grato por terem acreditado que eu tinha amor suficiente para fazer este projeto. E se tudo correr bem, pode ser que, hum, possamos voltar a fazer este concerto Ok. noutros auditórios. Boa. E porquê que era tão importante para ti, ou porquê que era um sonho para ti fazeres um espetáculo para crianças? O que é que te levava a isso? Eu quero fazer muitas coisas diferentes. Não? Ok. Quero fazer muitas coisas diferentes, e esta era uma delas. Uhum. E pronto, e ainda tenho outras coisas na minha cabeça que quero fazer, Sim. e lá está, e vou tentando perceber como é que isso vai sendo possível, ou quando me fazem a proposta, eu tento sempre dizer que sim,
Uhum. Tentarem integrar o máximo de coisas possíveis, não é? Exato. Exato. Acima de tudo, eu acho que tal como qualquer pessoa, sou multidimensional e é um bocado tal como gosto de ouvir vários géneros musicais diferentes Uhum, e de fazer vários géneros musicais diferentes, acho que também gosto de comunicar e de me expressar de várias formas. uhum. Faz Passa muito sentido, não por é? aí. Uhum. Sim. E por falar em coisas diferentes, tu participaste numa performance, instalação da Grada Quilomba, Uhum. o Barco, também juntamente com o Gospel Collective, não é? Exato, Onde exatamente. vamos ouvindo a Selma Amus e tantos outros Uhum. músicos e cantores aqui da nossa praça. E como é que foi fazer este espetáculo? Este espetáculo era ao ar livre, não é? Se bem me lembro de algumas imagens que vi, Exatamente. sim. Aham. Uhum, Sim, o espetáculo, a apresentação decorreu, na instalação, que estava exposta no MAT, no Museu de Eletricidade de Lisboa, uhum, e foi uma experiência muito intensa, porque a Grada Quilomba é uma das maiores pensadoras desta questão do pós-colonialismo uhum, e feminismo negro. Então todo o processo de criação, porque desde o primeiro dia ela foi trazendo ideias e fomos trocando ideias para desenvolver esta performance e tivemos que aprender muita coisa, não só a nível da história, mas também aprender sobre outros pensadores e filósofos uhum. e debruçar muito sobre esta questão, sobre ah, a nossa história, não é? E como às Exato. vezes é complicado andarmos numa cidade como Lisboa e ver monumentos que remetem para a expansão marítima, Uhum, mas nunca vemos pessoas afrodescendentes representadas nesses mesmos monumentos. exatamente. Então foi bom, por um lado, não só aprender sobre a história dos meus antepassados, mas também de algum modo prestar essa homenagem e passar efetivamente a ter um lugar onde possamos, onde podemos velar as mortes, as pessoas que Uhum, morreram sim. durante essas viagens e refletir sobre esse assunto. Uhum. E esta instalação também tinha uma componente musical forte, não é? A produção musical Uhum. foi feita pelo Calaf Sim. e Uhum. neste caso, nesta instalação, nesta performance em particular, onde é que te encaixavas? Estavas a cantar e também tinhas alguma parte de representação ou como é que funcionou a nível de espetáculo? Sim, assim, o mais importante era a voz, Uhum, mas também tínhamos algumas componentes de movimento que eram importantes. uhum, Basicamente, a Grada criou um guião que tem uma história, sim, e nós basicamente éramos o elenco. Havia dois bailarinos que tinham uma parte muito importante, ou seja, tudo o que dizia respeito a bailado era com eles. Tinhas um grupo de percussionistas também, uhum, que era muito importante acima de tudo, porque muitos dos ritmos que foram tocados nessa performance eram ritmos musicais que acabaram por ser proibidos pelos senhores dos escravos. sim, Lá está, e mesmo foi importante, para mim foi super impactante sim, poder claro. fazer parte disso. Uhum. E já conhecias a Grada Quilombo antes desta participação neste espetáculo dela ou ainda não? Curiosamente, eu só conheci o trabalho dela este ano. Uhum, Um dos seus trabalhos fez parte de uma exposição coletiva que esteve exposta na Fundação Gulbenkian, uhum, que foi aquela exposição que tinha apenas trabalhos de artistas mulheres. sim. E foi aí que eu tomei conhecimento da existência do trabalho dela. E depois descobri os livros e percebi que ela era autora E e foste por aí, que, não é? exatamente, e quando a Selma mandou um áudio a perguntar se eu quero fazer parte da performance, eu disse: Ok, deixa-me tentar trocar os turnos todos do trabalho. E sim, quero. Então, onde é que eu tenho que estar? Onde, quando, a que horas? Claro. Contem comigo. Já nem pensaste muito no resto, não é? Pensaste grada quilomba, espetáculo, sou convidado, bora. Acima de tudo, eu sabia que ia ser, a nível de ativismo, ia Sim, ser uma daquelas coisas que eu queria mesmo fazer. sim, E é uma forma muito bonita e elegante, de poder me manifestar sobre um assunto que ainda é real e que ainda claro. acontece e que existem pessoas
tendem a negar a existência de problemas Exato. como o racismo, por exemplo. Uhum, exatamente. Isto foi Uhum. uma performance bastante impactante, e portanto foi importante também para ti fazeres parte disto, Sim, sem naturalmente. dúvida. Uhum. Alex, passamos aqui para um outro assunto que foi bastante falado há cerca de 2 anos. Tu resolveste assumir a tua homossexualidade em Uhum. público nessa altura. Sim. O que é que te levou a tomar essa decisão? Foi totalmente impulsivo. Não Estávamos foi programado então? Não, não, nada. Estávamos em pleno mês de orgulho LGBTQ+, Uhum. e estava a decorrer um evento. Eu vi, uma fotografia de uma figura pública, até posso dizer, vi uma fotografia do Kiko is Hot no Real Sim. Pride, Uhum. e para mim isso foi uma espécie de gatilho. Achei que porque eu já estava muito numa onda de eu não escondo, mas também não falo sobre isto, Sim. e por um lado achei que devia falar sobre isso acima de tudo, porque toda a minha vida esperei que houvesse uma figura que fosse semelhante a mim, ou seja, um homem afrodescendente, Uhum. que falasse abertamente sobre a sua sexualidade e que tivesse um papel muito particular na música, especialmente na música independente. Uhum. E eu pensei: "Eu não vou continuar à espera que apareça essa pessoa, eu vou Tu ser vais essa ser essa pessoa". pessoa, exatamente. E pronto, Sim. e ganhei coragem e desci do prédio, tirei uma fotografia e escrevi um textão Sim, é e verdade. publiquei na Uhum. internet. E eu sei que tu, na tua vida toda, provavelmente sempre estiveste muito ligado à religião, não é? Sim. De forma familiar e não só. E quando tu fazes este comunicado, entre aspas, não é? Quando tu falas disto publicamente, quais é que foram as reações? Hum, foi eu acho que existiram mais reações positivas do que as negativas, Uhum. mas no seio familiar não foi propriamente fácil, mas, Ok. a parte boa é que depois houve diálogo Sim. e na verdade ainda está a ser um diálogo que está a acontecer. 2 anos depois Hum, ainda continuas a ter essa conversa, então. sim, mas Uhum. acho que ah, ou seja, tudo está a caminhar para um lugar positivo Uhum. e não me arrependo de o ter feito. Se calhar, poderia ter avisado, até mesmo os meus amigos Sim. e as Portanto, pessoas foi que me tão impulsivo rodeavam. que não falaste com ninguém, foi mesmo Exatamente. fazer e já está. Ok. Aham. Mas até Sim. mesmo acho que até foi devido à minha ligação com a comunidade religiosa, Uhum. especialmente com a igreja evangélica. Acho que foi também por causa disso que a ILGA, acabou por atribuir-me, um dos prémios Arco-Íris. Uhum. E eu percebi, lá está, porque a questão deste prémio não há necessariamente, uma nomeação. Sim. Na organização elegem algumas pessoas e perguntam se as pessoas querem aceitar o prémio. E eu percebi que seria importante, lá está, à semelhança do Célio Dias, que é um atleta olímpico. Sim, conheço o Célio, sim. Um beijinho ao Célio também. Sim. E eu percebi que era importante um homem, africano, Uhum. com ligações à igreja evangélica, Sim. aceitar tomar essa posição. Basicamente é isso. Uhum. Mais do que um prémio, é uma plataforma para poder dar visibilidade, Claro. à diversidade. Uhum. E quando tu decides falar ao mundo, não é, sobre este assunto, Uhum. tu notaste que as reações das pessoas que menos te conheciam foram mais positivas do que daquelas pessoas que conheciam melhor ou nem por isso? Ah, eu acho que foi uma espécie de 50-50, porque Uhum. na verdade, as pessoas que são mais relevantes para mim, na verdade, todas elas já sabiam. Sim, Então, claro. para mim foi mais uma questão de eu perceber que a partir de agora, provavelmente isto seria mais uma coisa que eu poderia partilhar com toda a gente e Uhum. provavelmente poderá estar mais presente na música que eu quero vir a fazer, Uhum. ou lá está. Pode ser uma coisa que eu não tenho necessariamente de omitir ou esconder. Claro. E tiveste alguma reação de alguma pessoa que estivesse, como tu falaste há pouco, na tua posição de estar à espera de um exemplo? Alguém que tenha dito finalmente, alguém na música, um afrodescendente, falou sobre isto? Não sei, não sei, mas sei que, ah, tenho conhecimento de pessoas que seguem o trabalho dos Dalva e Uhum. que o meu exemplo deu-lhes algum,
deu alguma espécie de coragem ou alento para lidar com a questão ou até mesmo para falar com familiares. Uhum. Ou seja, se calhar a minha saída do armário também ajudou a desmistificar algumas coisas. Pelo, Exatamente. pelo menos disso eu tenho conhecimento. Uhum, muito bem. Uhum. Olha, é verdade que uma editora te disse já há uns bons anos que só editava a tua música se tu não falasses sobre isso? Sim, eu não quero dizer o nome da editora, Sim. até porque eu acho que para as pessoas mais perspicazes, basta olhar para o meu percurso e é fácil juntar 2 mais 2. Uhum. Mas acima de tudo, eu quando digo isto não é em tom de ataque, é Sim. só para dar a entender que sim, isto é um problema e é um problema até mesmo na indústria da música. Isto eu percebi que era importante eu referir isso porque conheci uma figura pública que é abertamente gay também Uhum. e até alguém que é muito mais famoso do que eu, e Sim. ele achava, na altura, quando falámos disso, ele achava: mas tu estás na música, é muito mais fácil. Uh, Se afinal não As era. pessoas olham para ti e veem um sonho, Uhum. e tu és artista, e essa pessoa não fazia ideia que eu já tinha passado por essa situação. Pois. Uh, Ok. Mas sentes Portanto, que ao longo dos anos, isso já foi há algum tempo que ao longo dos anos isso melhorou de alguma forma? sem dúvida alguma. Então, sei lá, eu acho que hoje em dia isso já nem sequer é necessariamente uma questão, Uhum. e ainda bem que assim é. Acho que agora, mesmo em plataformas mais mainstream, o que interessa é a qualidade da música e aquilo que os artistas trazem para cima da mesa, seja nem que seja o carisma ou a Uhum. originalidade, então isso é o mais importante. Exatamente. Olha, tu foste convidado a participar num projeto muito engraçado de uma marca muito conhecida, a Levi's, que é o The Uhum, Beauty of Becoming, em que a questão principal dessa campanha era o que dirias ao teu eu de 14 anos. uhum, Como é que foi para ti ter feito parte desta campanha, com algumas outras figuras portuguesas, não é? uhum. Dentro da mesma área, sim. Sim, foi uma honra enorme para já, tipo, uma marca com esta dimensão, considerar uma figura relevante o suficiente Uhum. para fazer parte de uma campanha desta natureza. E eu, na altura, nem sequer me considerava muito ativista. Sim. E, eh, e eu lembro-me de estar à beira de chorar durante as gravações, Hum. porque eu depois na internet publiquei, o mote era aquilo que eu diria, lá está, o meu eu Sim. de De acho 14 que era de anos. 14 anos, e eu efetivamente nesse dia escrevi uma carta Uhum. e pronto. E obviamente num anúncio, num vídeo de 1 minuto, não dá para conter Sim. tudo aquilo que eu queria dizer. Mas depois tu Mas publicaste essa carta, que na verdade era um exatamente, e-mail, não é? Nas exatamente. redes sociais, sim. Eu li esse e-mail e era muito engraçado. Qual é que era, Sim. de uma forma resumida, qual é que era a tua mensagem para ti próprio? Para mim o mais importante era, para mim, o fato de eu ter feito parte de uma comunidade religiosa teve um impacto muito grande na forma como eu lidei com a minha sexualidade. Uhum. E, para mim o mais importante era eu, tentar fazer as pazes com esse lado da espiritualidade e lá está, e chegar a conclusões que até se calhar são um bocadinho óbvias para pessoas que leem tanto a Bíblia, não é, e que Sim. acreditam nisso. Se acreditam num Deus que fez tudo na perfeição, se calhar até a forma como nós amamos é perfeita. Portanto, Uhum. e se acreditam num Deus que é omnipotente e omnisciente, se calhar, e que tem um plano, e que, de acordo com a Bíblia, já sabia tudo o que acontece na vida de uma pessoa até antes dessa pessoa nascer, Sim. se calhar isso tudo faz parte do plano e Uhum. tem que ser celebrado e é ok. Então, Acreditam num Deus que gosta de todos por igual também, não é? exatamente. Uhum. Portanto, se Deus é essa pessoa que na igreja dizem que é, ou essa entidade, não é? Sim. Se calhar vamos dar mais crédito a isso e olhar para o mundo de acordo com essas coisas que acreditamos. Uhum. E conseguiste no fim de tudo isso fazer as pazes, como disseste há pouco? Sim, sim. Uhum. Neste momento não faço parte de nenhuma comunidade religiosa, Uhum. ahm, mas eu acredito que em breve provavelmente poderei encontrar uma comunidade na qual eu me sinta em casa Uhum. e consiga partilhar lá está, e possa estar com pessoas que partilham da visão que eu tenho Uhum. sobre o livro sagrado.
Claro. E que te aceitam como tu és, não é? Sim, sem dúvida. Que é o mais Sim, é isso. importante. Ok. Alex, o facto de teres falado da tua sexualidade publicamente permitiu também que tu colaborasses com alguns projetos e que fosses falando, não é? Sendo convidado para falar sobre esses assuntos. E eu Uhum. sei que tu, neste momento, estás a colaborar com o grupo de ativistas em tratamento, Sim. que acredito que muita gente não saiba o que é, portanto, vou-te pedir para apresentares um pouco aqui o GAT e o Uhum. trabalho que o GAT faz. Sim. De uma forma muito resumida, o Uhum. GAT, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, Sim. existe há cerca de 20 anos, e tem vários serviços, que têm trabalhos com impactos diferentes e com objetivos diferentes, mas todos eles estão ligados de alguma forma a comunidades que são afetadas pelo VIH e a Uhum. SIDA, seja a população de homens que têm sexo com homens, ou pessoas que usam drogas injetáveis, ou pessoas que fazem trabalho sexual, Sim. ou até mesmo população migrante, Uhum. que neste momento está a ser um foco importante para nós. E, nós temos diversos serviços, eu estou mais ligado a serviços onde as pessoas podem ir gratuitamente fazer testes e rastreio de VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis. Sim. Para além dos testes, nós damos aconselhamento, damos preservativos gratuitos. Uhum. E alguns dos centros temos consultas médicas e consultas de enfermagem gratuitas também. Fazemos referenciação para tratamentos, para pessoas que os necessitam, e até mesmo caso as pessoas queiram ter acesso a PrEP, ou seja, profilaxia pré-exposição, que é Sim. um medicamento que podemos tomar antes de ter práticas sexuais, e esse medicamento garante uma proteção de 99,9% contra o VIH. Ok, acho que Nós muita gente conseguimos não facilitar deve esse conhecer, não é? acesso. Sim. Exatamente, e é Uhum. muito importante. Hum, a crise do VIH, a pandemia do VIH, a Sim. epidemia, surgiu há cerca de 40 anos, Uhum. e é, é assim uma coisa incrível neste momento haver um comprimido que as pessoas podem tomar antes, e esse comprimido impede que as pessoas contraiam a única infecção que ainda não tem cura. Portanto, eu estou muito investido em tentar passar esta informação. Exato. E não só, estamos em 2021, e ainda há muito preconceito no que diz respeito a pessoas que vivem com VIH, e estamos numa altura em que uma pessoa que faça tratamento fica impossibilitada de transmitir o vírus a outras. Uhum. É quase como se eu estivesse a dizer que uma das formas mais seguras de sexo para o VIH é fazê-lo com alguém que sabe que o tem e que faz tratamento, Uau, porque ok. seguramente não vai transmitir. Uhum. Eu sei Ah, que um dos motivos que te levou a querer trabalhar com o gato foi o facto de teres percebido, não é? uhum, Que as pessoas têm uma grande falta de informação, não é? exatamente. Sim, eu, enquanto músico, tenho o privilégio de poder conversar com pessoas de diferentes faixas etárias. E, e especialmente desde que comecei a falar mais abertamente sobre a minha sexualidade, há jovens que vêm falar comigo sobre isso, e Uhum. quando eu começo a fazer perguntas sobre a segurança e a prevenção, eu noto que comecei a notar que havia muita desinformação. E depois também em conversa com alguns dos meus pares heterossexuais, também percebi que há muita coisa que lhes era desconhecida. E houve uma vez em que eu fui convidado por um jornal para participar numa talk sobre a questão do VIH, Uhum. Sim. e tive a oportunidade de conhecer o Luís Mendão, o presidente do GAT, e rapidamente convidaram-me para colaborar com eles. Uhum. Muito bem. E neste caso, se alguém que estiver a ouvir o Boca de Trapos de hoje quiser mais informação sobre o gato, onde é que pode então encontrar? Sim, se quiserem falar comigo, podem falar comigo nas redes Uhum. sociais Ok. ou visitar-me. Eu trabalho num centro que fica no Príncipe Real, chama-se GAT Checkpoint LX. E são muito bem-vindos a vir, embora seja um espaço dirigido a homens que têm sexo com homens. Uhum. Nós recebemos toda a gente e damos rastreio para VIH a toda a gente, sem exceção. Ok. E Ah, tirando Lisboa, também existe forma de se ter esta informação ou de ter ajuda nesse Exatamente. sentido? Aham. Se existe, nós também temos outros centros fora de Lisboa, Uhum. mas se forem ao nosso site gatoportugal.org, Ok. existe imensa informação, especialmente na secção das publicações. Uh, ou seja, toda a literatura que nós consultamos e que até mesmo que distribuímos sobre as várias infecções e tratamentos existentes estão disponíveis e atualizados.
Ok, queres só dizer o site novamente? GAT Portugal, ou seja, gatportugal.org. Muito bem, fica a informação então. Qualquer pessoa interessada pode consultar o site para mais informações, ou então, se quiser estiver por Lisboa, pode sempre visitar-te então no Checkpoint LX no Príncipe Real, não é? Exatamente. Ok, olha, aqui a título de curiosidade, tu viste uma série da HBO que era o It's a Sin? Sim, sim. Ok, é porque eu acho que Sim. passou ao lado de uma série de pessoas e está tão Uhum. bem feita que acho que é quase Sim. um. Lá está, It's a Sin não ter visto Aham. a série. Sim. Sim, e acho que, pronto, eu tenho amigos que viveram nessa época ou Uhum, que a adolescência desses meus amigos aconteceu durante os anos 80 e todos relatam que é uma espécie de retrato fidedigno do que estava a acontecer, bastante e a fiel, não é? forma como Uhum. exatamente. Também Uhum, li sobre isso. Para quem não viu, It's a Sin da HBO é uma série que fala, lá está, sobre o início, no aparecimento do vírus da SIDA. Havia uma grande falta de informação. Isto passa-se na Inglaterra, uhum. e as pessoas achavam que era uma doença infecciosa. E houve muita gente que morreu sozinha em grande sofrimento à conta desta falta de informação. Portanto, acho que é também uma forma de aprendermos um bocadinho, não é? Esta é a história. Sim, Através desta série. Fica também aqui a dica para quem nos estiver a ouvir. é isso. It's a Isso, Sin isso HBO. assim, exatamente. Recomendamos. Isso mesmo. Alex, muito obrigada aqui por este bocadinho. Vamos ficar todos à espera do álbum Somos, dos Dalva. Uhum. Esperamos Obrigado. que ainda saia quer dizer, este ano já faltam só umas semanas para Ou acabar o seja, ano, não é? 2022 é o ano, de O certeza, 2022 é o ano de certeza, muito bem. sim, e também estamos a pensar em mais lançamentos Uhum, e provavelmente poderá, lá está, alguma cena também espero que saia em 2022 sim. e provavelmente também haverá outros projetos que irei editar com Uhum. e sem os Dalva. Muito bem. Estamos a apenas há alguns dias do Natal, para quem o celebra, nesta época das festas. Queres deixar alguma mensagem aos seguidores dos Dalva e os teus seguidores também? Natal é amor. Portanto, amem-se uns aos outros. É isso mesmo. Acho que é o mais importante e era, era bom que tivéssemos mais espírito natalício noutras alturas do ano e não só no Natal. Exato. Fica a mensagem então, Alex. Olha, mais uma vez, muito obrigada, gostei muito e até um dia destes. Até breve. Obrigado. Obrigada. E foi assim a conversa com Alex Dalva Teixeira. O Boca de Trapos faz agora uma paragem de 3 semanas. Estarei de volta a 17 de janeiro com mais episódios. Até lá, caso tenham perdido alguma conversa, os 34 episódios das 2 primeiras séries estão todos disponíveis nas vossas plataformas preferidas de podcasts e também no YouTube. Obrigada por terem estado desse lado sempre. Mantenham-se bem e seguros. Boas festas e até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!